depressão, angústia, solidão, fobia, problemas existenciais, questões conjugais ou familiares. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda. Psicolife, consultório de psicanálise Dr. Cláudio Paiva. Atendimento a adultos, adolescentes, idosos, casais, dependentes químicos e orientação sexual. Ligue Psicolife e marque sua consulta. 3262-5220. Consultório de psicanálise Psicolife. Atendimento terapêutico por Dr. Cláudio Paiva. Iniciamos o nosso programa no Divã com Cláudio Paiva e estamos muito felizes de você estar nos ouvindo, nos vendo e participando com a gente. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre a importância da estrutura do sujeito, que é a família. E aqui nesse quadro você pode observar, foi um quadro pintado por Lacan, ele realmente retrata fielmente o que é a família. Olha, tem o pai e a mãe, o caçula, e o caçula sempre tem uma atenção maior sobre os demais filhos. E nesse programa, e ao longo do programa, nós vamos falar sobre isso, a importância da família. E vamos falar hoje sobre a primeira idade. Você sabe o que é a primeira idade? Denominado na psicologia, na psicanálise clínica, a primeira idade é a idade de 0 até 3 anos, onde a criança, o bebê, ele é totalmente dependente dos pais. Parou para analisar? Um animal hoje, ele já nasce andando, mamando, a criança não. Se você deixar uma criança recém-nascida durante 4, 5 dias, ela morre de fome. Por isso que nós somos diferentes. Nós temos essa primeira idade, a idade de andar, a idade de beber, a idade de sugar, a idade da chupeta e a idade que você está me ouvindo vai entender, da dedeira, da mamadeira, porque a mãe faz o corte do peito, automaticamente o bebê tem fome e o primeiro instrumento que ele utiliza é a mamadeira. Ele troca o peito pela mamadeira. Então nós vamos falar sobre isso e é importante você participar com a gente. Como que funciona a primeira idade? Bom, na psicologia, na psicanálise clínica, o corte do cordão umbilical, ele cria na criança um trauma. Nós já nascemos com trauma. Por quê? O bebê estava lá quentinho dentro do útero da mãe, se alimentando e automaticamente ele é tirado de forma rápida de dentro do útero. Essa tiragem dele de dentro do útero cria uma série de fatores, uma série de transtornos, cria fobia, cria uma série de neuroses, porque não sei se você sabe, né? Todos nós que estamos aqui nesse estúdio e você que está na sua casa, você é um neurótico. Uns são neuróticos possessivos, outros são neuróticos fóbicos. Então, a neurose se instala exatamente aonde? No momento que é feito o corte do cordão umbilical. E o crescimento da criança, como é feito? E a proteção que a criança tem que ter dos pais? Por que as crianças abandonadas, elas têm relacionamentos diferentes com a sociedade? Porque ela sai do processo dela a parte de proteção. A criança tem que ter proteção. A de criança é diferente do animal, como eu falei anteriormente. O elefantinho ele já nasce andando, ele já nasce mamando, já nasce correndo. A criança não. Ela precisa de cuidados. E nesse primeiro momento, você que está nos assistindo, que tem aí seu bebezinho de 0 a 3 anos, você tem que ter muito cuidado, porque essa nós denominamos que é a fase oral, a fase da oralidade, onde a criança se alimenta, onde a criança tem prazer, aonde ela desenvolve a fala, desenvolve a coragem, desenvolve a sua personalidade nesses 3 primeiros anos. Então você, papai que está me assistindo, você que está, mamãe me assistindo, você tem que se preocupar muito com a criança de 0 a 3 anos. É protegê-la sem criar nela excesso de proteção. É dar a ela responsabilidades mesmo com 3 anos de idade. Porque com 3 anos de idade, ela sabe muito mais do que você. Alguns pais me procuram aqui no consultório e eu falo para eles, sabe o quê? Olha, tome cuidado com o seu filho de 2 ou 3 anos, hein? Olha, não faça sexo com a sua esposa com a porta aberta. E nem faça sexo com ele perto da cama, porque ele está ouvindo tudo que você está falando. Ele está ouvindo todas as suas reações. É a idade da descoberta
da descoberta da oralidade, dos prazeres. Ele está ouvindo, ele está processando. Aí você pode falar assim comigo, mas Cláudio, o bebê tem 3 aninhos só. Você pensa que ele não está sabendo, mas ele sabe tudo. Ele entende tudo que você está falando, entende todas as suas ações. Então tome cuidado, hein? Cuidado com aquilo que você fala com as suas crianças. Cuidado com aquilo que você faz com as suas crianças. E cuidado para que você não possa tomar atitudes erradas com a criança. Um erro bem comum que o pai tem com a filha é tomar banho nu perto da filha, de 3 anos. Por quê? Ela tem curiosidade. E você tem que tomar cuidado, porque nessa idade ela pode já despertar a sexualidade prematura dela. Ela pode antecipar a sexualidade. Pode observar, crianças que são sexuadas pelos pais, as crianças que o pai não se preocupa, tem pai que anda nu dentro de casa, tem mãe que anda nu perto do menino de 3, 4 anos, não pode, não pode. Eu não estou falando que não deve não, tá? Eu estou falando que não pode, sabe por quê? Porque eu recebo aqui, nesse divã, aqui ó, adultos que têm problema de sexualidade, ou sexualidade exacerbada, quer dizer, se soltam a sexualidade, ou a sexualidade presa, porque não foram tratadas de forma correta junto com os pais nesse primeiro momento da formação da sexualidade. Então esteja ligado aí, você que é pai, você que é mãe, de 0 a 3 anos, você tem que se preocupar muito com o seu filho, porque aí você está formando o caráter sexual dele. Tome cuidado e daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre sexualidade. Depressão, angústia, solidão, fobia, problemas existenciais, questões conjugais ou familiares. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda. Psicolife, consultório de psicanálise Dr. Cláudio Paiva. Atendimento a adultos, adolescentes, idosos, casais, dependentes químicos e orientação sexual. Ligue Psicolife e marque sua consulta. 3262-5220. Consultório de psicanálise Psicolife. Atendimento terapêutico por Dr. Cláudio Paiva. Nós fomos às ruas com a nossa repórter Andréa Gomes e ela fez uma pesquisa importantíssima sobre a sexualidade. E a Sandra, ela nos respondeu sobre o diálogo, né, da época que ela tinha com os pais. E veja aí, daqui a pouco a gente vai entrar no circuito para falar para você. Muito obrigado, Sandra. Que era tabu mesmo na minha época. Não tinha essa abertura. Os pais, naquele tempo, né, a criação era diferente, né? Hoje é mais aberta, né? Hoje nós temos internet, temos mais conhecimento, né? As crianças têm mais conhecimento para saber das coisas. E eu prefiro agora. Eu acho que tem de ser. Eu acho que tem de ser assim. Eu observei, Sandra, que no seu depoimento, primeiro que você viveu num mundo diferente, o mundo que nós vivemos, né? Um mundo de 45 anos, aquele mundo que tudo era proibido, né? Eu lembro que as pessoas sempre falavam, tudo é pecado, não pode, né? E você viveu nesse mundo, né? E nessa época o diálogo era muito difícil. Eu falo com você que na minha casa também houve muito isso, muita castração, onde o nosso pai sempre falava, olha, cuidado, sexo é sujo, sexo é nojento, sexo é errado, né? Não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo. Então sempre tinha alguma coisa que nos colocavam o sexo como se fosse uma barreira, como se fosse uma coisa negativa, como se fosse uma coisa suja, como se fosse uma coisa que cria doença. Não é bem assim. O sexo é vida. É lógico que nós não estamos aqui fazendo um programa para liberar a sua sexualidade, ou é um programa promíscuo que vai liberar o sexo para ser feito de forma exacerbada, de qualquer maneira, não. O sexo tem que ser feito com planejamento. O sexo tem que ser feito com amor. E os pais que estão nos assistindo, ele tem a obrigação de orientar os seus filhos para que eles possam ser pessoas adultas sadias, sem recalque, sem problemas de sexualidade, sem traumas. Então você que papai, você mamãe que está nos assistindo, você que tem adolescente, se ligue nessa dica. Trate o seu filho como se fosse um ser humano normal. Sexo é vida, sexo é normal. Vamos ouvir agora o ponto de vista do entrevistado Romário. Eu, particularmente, eu tenho que ver pelas duas áreas, porque hoje em dia, se fala de sexo, se fala muito vulgar, as pessoas hoje em dia, entendeu?
Mas tem muitos outros tipos que não. Eu acho particularmente sexo uma coisa normal, entendeu? Então você não tem vergonha de falar de sexo? De forma alguma. Você acha importante estar falando sobre o assunto? Eu acho até importante porque assim nossos filhos, não sei se quem tem filhos, pode ver desde pequeno essa realidade. O pai passar para o filho é bem melhor do que o filho aprender fora, entendeu? Romário, eu quero te agradecer, a sua participação, por você ter falado com muita clareza. Inclusive você comentou na sua entrevista que você não tem filhos ainda, isso é muito legal, e pretende tê-los. E quando tiver seus filhos, você vai ter aí uma forma diferenciada de criar os seus filhos, falando com eles abertamente, falando com ele claramente o que deve ser feito na sexualidade, como deve ser usada a sexualidade. O sexo tem que ser usado com prazer e não como forma pecaminosa somente. Lógico, se você cria um promíscuo dentro de casa, automaticamente você vai ter problemas de desvios sexuais futuramente. Então, Romário, muito obrigado por você ter participado. Espero que você case logo e espero que você tenha os seus filhos para que você possa transmitir para eles essa forma clara e transparente de criar a sexualidade dos seus filhos. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir agora o que a Michele falou sobre a sexualidade. Eu acho interessante sim, porque a juventude hoje já está começando com tão cedo, que seria interessante começar desde cedo já saber como que o corpo funciona, para que mais à frente não possa ocasionar uma gravidez inesperada, né? Possa conversar com os pais com mais naturalidade, porque hoje em dia isso não está tendo. A minha filha, por exemplo, tem uma conversa abertamente comigo, né? Quantos anos ela tem? Tem 15 anos e é uma criança assim que não tem medo de nada, porque eu não criei ela numa redoma de vidro, ao contrário, eu criei ela para o mundo. Michele, eu quero agradecer você porque você falou da importância de termos um programa na televisão para falar sobre sexualidade, e isso é importante. Nós estamos trazendo para Guarapari, estamos trazendo com a TV Sudeste informações claras, objetivas e principalmente diretas, sem entrelinhas e sem reticências. Lógico, guardados as proporções de um programa sério, um programa que vai levar você a conhecer um pouco mais a sexualidade. Mas fico feliz em saber que tem uma mãe que tem um diálogo tão aberto com a sua filha. E as mães do passado não tinham esse diálogo. Eu tenho uma experiência interessante. A minha avó falou comigo em certa ocasião que quando ela menstruou e foi falar com a mãe dela bateu nela, porque aquilo não era coisa para ser falado. Olha só, isso aconteceu há 96 anos atrás. A dona Sila foi falar com a mãe dela, com a dona Anitta, e a coisa não aconteceu. E você, parabéns, porque você está abrindo o jogo com a sua filha, falando sobre a sexualidade. Com certeza você terá uma grande filha, uma grande mãe e uma grande mulher. Veja agora a importância do relacionamento com os pais na vida sexual da criança, do adolescente e do adulto. O sexo, o diálogo do sexo, ele tem que ser falado abertamente, entendeu? E as pessoas, quanto mais clara tiver sobre o sexo, ela vai cometer menos erro, ser mais preventivo, entendeu, em relação ao sexo. Na sociedade atual, você acha importante também estar debatendo esse assunto, estar esclarecendo dúvidas, estar prevenindo os adolescentes de engravidarem cada vez mais rápido, mais precocemente? Com certeza. Hoje a gente vê adolescente de 15, 16 anos já grávida, justamente porque não comenta isso com a família. E a família é a base de tudo. Se os pais não tiverem um assunto aberto sobre sexo com o filho, ele vai acabar cometendo o que acontece hoje, né? Adolescente com 15, 16, 12 anos, grávida, sem estrutura nenhuma familiar para poder criar um filho. É difícil, né? Uma pessoa ter uma conversa tão clara sobre sexualidade. Mas você que está nos assistindo, eu peço encarecidamente que você converse com seus filhos. Mostre aos seus filhos a importância deles saberem o que vai acontecer. Não deixe o seu filho aprender com os amiguinhos e nem com as amiguinhas. Sabe por quê? Porque os amiguinhos podem não saber de muita coisa. Os amiguinhos podem não entender muito sexualidade e podem ensinar o seu filho de forma errada. Então você que está nos assistindo, converse com os seus filhos. Certa ocasião, uma mãe me procurou aqui no consultório e falou assim: doutor, como que eu tenho que falar com o meu filho sobre sexualidade? Falou: quem tem que falar com o seu filho é o seu marido. Você tem que falar com a sua filha, porque o seu marido tem com ele. Como é que ele faz?
Meu filho quer saber sobre camisinha. O que eu falei com ele? Pega uma banana, pega uma camisinha, vista uma camisinha na banana e mostra, meu filho, olha, com essa camisinha você vai prevenir uma série de doenças sexualmente transmissíveis que nós vamos falar ao longo do nosso programa. Então você tem como falar. E você que é mulher falando com a mãe, mostre para a filha, através de espelho, pega um espelho e mostre para sua filha como que funciona a vagina dela, como que é a vagina dela, porque tem mulheres que me procuram aqui no consultório, não sabem nem como é o formato da sua vagina, da sua vulva, porque nunca viram. Então pega um espelhinho, usa a técnica do espelhinho, né? Coloca os espelhinhos lá e começa a se identificar, começa a conhecer o seu órgão feminino reprodutor. Como que você deve prevenir ou ensinar os adolescentes sobre sexualidade? É um assunto comum no dia de hoje, estamos em pleno século XXI, as pessoas não têm que ter mais vergonha de falar sobre isso. Então acho que é um assunto super comum para pessoas da minha idade, inclusive, então tenho vergonha quanto a isso não. Você acha importante ter um programa falando abertamente sobre o assunto? Acho que sim, porque é muito importante. Tem meninas, inclusive da minha idade, que tem muita, assim, vergonha de perguntar para os pais e tal. Então, programa de TV talvez tire dúvidas, algumas sugestões e tal. Então, para elas pode ser muito importante. Bom, nessa fase da adolescência, né, que o nosso telespectador aí, o nosso entrevistado falou, a importância de você ter um diálogo aberto com os adolescentes. A maioria das pessoas falam com a gente aqui no consultório, né, aqui no divã, que é aborrecência. Não é aborrecência, gente, é adolescência. Você sabe o que é adolescência? Eu vou explicar rapidamente para você, porque em outros programas nós vamos ensinar como você deve lidar com o adolescente. O adolescente, ele está grávido ou grávida, se for mulher, de um homem que está nascendo dentro dela. Então esse homem, ele vem com toda a força. Ele vem com toda a garra, ele vem com toda a determinação. As mudanças dos órgãos sexuais acontecem, o menino começa a ter as suas copulações noturnas, que são as ejaculações no sono. Você que está me assistindo, quantas vezes que você acordou de manhã cedo, estava todo molhado, todo ejaculado, quer dizer, você teve um orgasmo noturno e esse orgasmo fez com que você sujasse o seu pijama, sujasse a sua roupa. Então o adolescente, ele tem que ser acompanhado, não pode ser recriminado. Tem pais que ficam brincando, aí, fala para os amigos, aí ó, fez xixi na cama, aí ó, está masturbando na cama. Não é assim. Naquele momento está nascendo um adulto dentro dele. Então você que é pai, você que é mãe, respeite os adolescentes, porque está nascendo dentro dele um adulto, está nascendo dentro dele um homem e uma mulher. E essa mulher tem que ser respeitada e orientada sexualmente. Você que está me assistindo, você que é pai, você que é mãe, oriente seus filhos, converse com ele. Se você tiver dificuldade, procure um profissional para que você possa aprender. Compre um livro sobre sexualidade para que você possa passar para os seus filhos a importância do sexo na vida do adulto. Depressão, angústia, solidão, fobia, problemas existenciais, questões conjugais ou familiares. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda. Psicolife, consultório de psicanálise, Dr. Cláudio Paiva. Atendimento a adultos, adolescentes, idosos, casais, dependentes químicos e orientação sexual. Ligue Psicolife e marque sua consulta. 3262-5220. Consultório de psicanálise Psicolife. Atendimento terapêutico por Dr. Cláudio Paiva. Estamos chegando ao final do nosso primeiro programa. Fizemos um programa com muito carinho para você, para que você que está nos assistindo possa continuar nos assistindo sempre às segundas-feiras, às 10 horas da noite, às 22 horas. Esse programa foi feito com carinho. Fomos às ruas saber com a população sobre a importância da sexualidade na adolescência, na juventude, no adulto, os pais tendo condições de ensinar aos filhos a sexualidade. E no próximo programa vamos às ruas também com um assunto muito polêmico, né? Um assunto que todo mundo quer saber. Dentro de 4 paredes, vale tudo? Você que está nos assistindo, você acha que dentro de 4 paredes eu posso fazer o que quiser com o meu marido, com a minha esposa, com a minha parceira, com a pessoa com quem eu me relaciono sexualmente? E o programa No Divã vai trazer assuntos polêmicos, sim, mas assuntos que vão ser tratados com muito carinho, com muito respeito, porque você que está aí nos assistindo merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho.
Esse programa ele foi criado exclusivamente, com única exclusividade, para trazer para você respostas de perguntas que você tem aí na sua cabeça e tem vergonha de perguntar. Por isso que o programa No Divã, nós vamos tratar com vocês aí, você vai nos dar essa liberdade de tratar com você aí na sua casa, assuntos que são tratados aqui dentro do consultório, aqui no Divã. Então, se você tiver dúvida, você pode passar para a gente o e-mail, está aí na tela o nosso e-mail, está aí na tela o nosso telefone de contato, o nosso celular. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente e nos ajude, através de e-mail, através de alguma informação que chegue até a gente, os assuntos que você acha que gostaria de ser tratado aqui no programa No Divã com Cláudio Paiva. Pode escrever para a gente, entre em contato com a gente e nós iremos fazer um programa direcionado com aquilo que você quer, com as dúvidas que você tem e com aquilo que você quer aprender. Muito obrigado por você nos assistir até agora e que tenhamos uma semana de paz e abençoada. No Divã com Cláudio Paiva. Depressão, angústia, solidão, fobia, problemas existenciais, questões conjugais ou familiares. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda. Psicolife, consultório de psicanálise Dr. Cláudio Paiva. Atendimento a adultos, adolescentes, idosos, casais, dependentes químicos e orientação sexual. Ligue Psicolife e marque sua consulta. 3262-5220. Consultório de psicanálise Psicolife. Atendimento terapêutico por Dr. Cláudio Paiva.